Vamos orar pelo Heron, ele vai compartilhar uma palavra conosco. Senhor, nós queremos ouvir a sua palavra. Usa a vida do Heron com toda graça e sabedoria, unção, para que ele possa atingir o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, com essa palavra. E possamos sair daqui transformados pelo Senhor, com o nosso entendimento renovado pelo Senhor nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Amém. Sodré falou a respeito da vontade, né? Da vontade de Deus. E eu sei que Cristo tem uma vontade para todos nós, assim, que nós tenhamos vida, e tenhamos vida em abundância, né? Eu penso assim, a gente pode estar aqui reunido por um culto simplesmente, mas eu creio que a gente tem que nos reunir, cada vez que a gente tem confronto, cada vez que a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente tem que ter assim, uma expectativa de transformação. Transformação. Porque quando um homem tem, se você está aqui hoje, é porque de certa forma, de alguma forma, Deus tocou no seu coração para estar aqui hoje. Porque Deus tem um propósito com a sua vida, né? Deus tem um propósito. E muitas das vezes nós olhamos esse propósito como culto. Todos nós somos gratos a Deus por aquilo que Deus nos dá, pela prosperidade, né? Pelo trabalho, por tudo. Isso é uma coisa boa. Mas muito maior do que isso é o propósito que Ele tem de transformação em cada um de nós. Cada um de nós. Cada um. Então, irmão, eu quero despertar para você, para trazer isso à memória a cada dia. Cada vez que você tem contato com a palavra de Deus, cada vez que você tem contato com um irmão na igreja, cada vez que você compartilha, tem a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, você tem a oportunidade de transformação, você tem a oportunidade de receber vida, e vida em abundância. No Antigo Testamento, né, a gente vê como que Deus começa esse projeto para a nossa vida, né? Imagina assim, a humanidade ali crescendo, todo mundo crescendo, a população crescendo, né? E Deus se desagrada do mundo, né? E Ele separa Noé. Ele separa Noé, uma família que agradava o coração dele, e ali Ele destrói toda a humanidade, morre todo mundo pelo dilúvio. Quando Noé planta vinha, oferece sacrifício ao Senhor, aquele aroma suave chegou até o coração de Deus, e Deus olhou para a humanidade e falou assim: não vou mais destruir a terra com dilúvio, porque é ruim a índole do homem desde o seu nascimento. O homem é mau, o homem é ruim. E ali eu creio que Deus estabeleceu um processo de justiça, um processo não de matar o homem mau, mas de transformar o homem mau através da sua palavra, revelando a justiça de Deus através da sua palavra. Ali surgiu um plano novo, e esse plano, ele atinge a todo aquele que crê. Todo aquele que crê, não tem distinção, não tem distinção, é crer e receber o dom e a graça de Deus. Aqui em Romanos 1, 16 a 17, diz assim, Romanos 1, 16 e 17.
pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está, o justo viverá pela fé. No Novo Testamento, Deus nos dá a oportunidade, porque a palavra de Deus, eu vejo que ela tem assim, uma essência, um meio de transformação em nós, e esse meio de transformação, ele começa a Deus revelando quem nós somos. Primeiro ele revela quem nós somos pecadores e necessitamos de arrependimento. Quando Deus revela quem nós somos, e nós sentimos a necessidade de mudança, porque a porta do reino de Deus é o arrependimento, aí nós começamos a ser transformados, a ser confrontados com a palavra, e a palavra ela vai mudando a gente, porque a Bíblia ela mostra primeiro quem nós somos, e a gente vai conhecendo quem Deus é. E a partir do momento que nós reconhecemos quem nós somos, homens necessitados de arrependimento, homens necessitados de mudança, homens necessitados de uma nova vida, aí a palavra vai revelar aquilo que Deus quer. Porque se Deus não te revelar quem você é, quem Ele é, você não vai poder andar fazendo o que Ele quer. Por isso que Deus, Ele gosta daquele que tem o coração humilde, aquele que tem sede de transformação. Por isso que Jesus falou que aquele que não for como uma criança, não vai herdar o reino de Deus. Porque Deus quer trazer para nós a simplicidade, a necessidade de ser como uma criança na presença dEle, de enxergá-lo como Pai, e julgar de corpo e alma aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Nós somos agentes limitadores daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, até mesmo pelas crenças que nossos pais nos entregaram. Mas quando nós resolvemos entregar de verdade o nosso coração ao Senhor, Ele pode de verdade trabalhar em nós. É o ponto de partida. Amados, eu me alegro porque você tem essa oportunidade de estar ouvindo isso a cada dia. Você tem oportunidade, Deus está te dando a oportunidade que o mundo não tem, porque não recebeu a palavra. Jesus falou, eu tenho que explicar para eles a minha palavra, e eles sabem que eu fui criado por Deus. Aqui em Romanos 3, 21, 26, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. 3, 21 a 26. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo,
Independente da condição da pessoa, a partir do momento que ela crê, ela está justificada, ela está aceita, e ela pode ser transformada. O 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, todo aquele que crê, ele tem a oportunidade de receber, desde o menor até o maior, nessa nova aliança, vai conhecer o Senhor. Deus vai se revelar a todo aquele que recebe o Evangelho e crê em Jesus Cristo, e procura andar passo a passo, a cada coisa que ele está entregando. Eu lembro, amados, que quando eu converti, eu li a palavra e eu não entendia. Eu li a palavra e não entendia. Mas falei, puxa vida, eu leio e não entendo. A partir do momento que eu fui pegando aquelas pequenas coisas, e praticando aquelas pequenas coisas que eu fui aprendendo, Deus foi trazendo outras, e outras, e outras, e outras, e eu passei a ter o entendimento de muitas coisas que eu não entendia. Então, aquele que recebe a palavra, e valoriza a palavra, está lá em Provérbios 2, ele pode ser transformado. Em Romanos 4, 3-8, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas eu gosto muito, amados, eu gosto muito desse versículo. Eu gosto muito desse versículo. Esse versículo é rema assim na minha vida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Porque a nossa natureza humana, ela quer realizar alguma coisa para receber algo em troca, né? Ela quer realizar alguma coisa. Mas aqui está falando que aquele que não trabalha, mas crê, a sua fé lhe é atribuída para a justiça. Deus decidiu assim, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? O 6 diz assim, é assim também que Davi declara, ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amém? Romanos 4, 25. Ele fala assim, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus foi entregue para nos remir do pecado e ressuscitou para a nossa justificação. Nós somos justificados. A palavra fala que aquele que se une a Cristo no batismo, ele se une a Cristo na semelhança da sua morte e ressurge na semelhança da sua ressurreição. Nós somos revestidos do poder de Deus para vencer o pecado, porque nós somos agora ministrados pelo Espírito Santo, sustentados pelo Espírito Santo. Nós temos que ouvir a voz do Espírito. Romanos 5, de 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. Os problemas vão acabar? Não vão acabar. As dificuldades não vão vir? As dificuldades vão vir. Mas aqui ele fala assim: e gloriamo-nos, por intermédio de Cristo, de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo trabalhados. A palavra fala que há uma luta do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. E aqui fala que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amados, eu já experimentei algumas coisas nessa vida, mas não tem a coisa mais gostosa que eu recebi nessa vida. Foi o consolo de Deus nos momentos mais difíceis da minha vida. Saber a quem você pertence, saber quem está no governo da sua vida, saber que a vontade dele é perfeita e agradável, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aquele que anda no propósito, ele encontra descanso. Isaías 26, se não me engano, 3, diz assim: tu conservas, Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Conhecimento da vontade. É poder de Deus, a palavra é poder de Deus. Quando eu vejo aquilo ali, eu creio, e isso me traz descanso na hora da dificuldade. Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Deus. Ele sabe quem ele é, ele sabe quem Deus é, ele sabe que a vontade de Deus é perfeita, e que existe um governo sobre a sua vida que te ama, quer transformar a sua vida, quer te dar vida em abundância através dessa transformação. Por isso a necessidade de perseverança em fazer a vontade do Senhor. Hebreus fala que, eu não lembro qual o versículo direito, acho que é 10:34, se não me engano, ele fala assim que a necessidade que persevereis, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não sei se 34 ou 38. A necessidade que persevereis, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Com efeito, o versículo antes fala assim: a perseverança, ela tem grande galardão. Volta um pouquinho lá, Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Amados, a nossa confiança, ela tem grande galardão. A nossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança,
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amados, nós estamos numa luta, nós estamos numa guerra, as trevas contra as nossas vidas, contra a vida dos nossos filhos, contra a vida das nossas famílias, e nós devemos guerrear conforme a palavra de Deus, entregando o nosso coração, tendo sede de transformação, entendendo que nós somos justificados pelo seu sangue. Amém? Olha, ora, o 5, né? Voltando lá em Romanos 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Ele fala, porque Cristo, amado, isso é muito gostoso, isso é muito bom ouvir isso, sabe? Isso assim gera na gente assim mais amor pelo Senhor ainda, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente às vezes vive conflitos. Se a gente está legalzinho, a gente está bem, fala, Deus me ama. Se você está em dificuldade, olha, será que Deus me ama mesmo? Será que Ele me ama mesmo? O que diz a palavra? Sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora sendo reconciliados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida de Cristo em nós. É salvação. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Romanos 8:10. Aqui diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Primeira Pedro 2:21-25. A questão a gente quando começa a entender assim a justiça de Deus, a palavra fala que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? E Paulo, ele fala com relação aos judeus, que ele bem sabia que os judeus eles tinham amor pelo Senhor, mas não com entendimento. Por quê? Porque buscando sua própria justiça, não receberam a justiça que vem de Deus. E nós, muitas das vezes, amados, né, nós não somos assim só, nós somos justificados, mas nós somos também transformados para reconhecer, né, nas dificuldades, quando a gente tem que sofrer algumas coisas para que a justiça de Deus se estabeleça. Às vezes nós somos muito assim de confronto, nós somos muito de dizer assim, eu tenho razão, aí eu estou certo, então eu não vou ceder, eu estou certo, por que eu vou ceder? Mas o cristão, a gente vê aqui por intermédio de Jesus Cristo,
Aquele que tem revelação de Cristo, ele não vive para si mesmo, né? Lá em Coríntios, não lembro onde está, fala assim que ele morreu, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas que vivam para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Depois eu posso olhar a diferença e falar para vocês. Então, essa justiça se manifestou em nossa vida, nós, sendo pecadores, Deus deu o Filho dele por nós, mas nós muitas vezes não queremos dar a nossa vida, pela vida daquela pessoa que está no confronto conosco. E a gente acha que a gente não deve passar por determinadas coisas, não deve passar por determinado sofrimento, e acabamos causando um dano na nossa vida e na vida da outra pessoa, principalmente no casamento. Principalmente no casamento, onde a gente está tete a tete, cara a cara, um conhece o outro muito bem, a gente tem aquela liberdade às vezes de dividir, né? Mas essa forma como Cristo olhou para nós, tem que nos levar a olhar para as pessoas dessa forma também. Porque o reino de Deus, ele é um reino de equidade. A palavra fala, lá em Mateus 24, que, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O ímpio é aquele que não tem temor de Deus, que não considera Deus. E o que é o iníquo? O que é uma pessoa iníqua? Quando ele fala que o amor de muitos se esfriará, né, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ele está falando de quem está dentro da igreja. Amém? E isso nós temos muito em nós. Isso é uma coisa que a gente tem que vencer a cada dia. Iníquo, Jesus, o reino de Deus é um reino de equidade. O que é equidade? Jesus abriu mão do seu direito. O iníquo é aquele que não abre mão do seu direito. Lá Filipenses fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, igual sendo Deus, não usou com usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E a iniquidade, ela destrói a nossa vida, destrói a vida da outra pessoa, porque como o reino de Deus é um reino de equidade, a equidade é uma coisa que deve fazer parte da nossa vida. Entendeu, Leandro, o que é uma pessoa iníqua? Beth me ofendeu, ela vai ter que pedir perdão, ela vai ter que pedir desculpa. Eu estou certo. Eu estou certo, mas você está certo. Então, iníquo é aquele que não abre mão do seu direito. E o reino de Deus, a gente tem que abrir mão do nosso direito em benefício do nosso irmão, em benefício das pessoas. Aquele que compreende mais, amado, aquele que entendeu mais, é aquele que tem que pagar o maior preço. Não adianta você cobrar daquela pessoa que não entendeu naquele momento. Se você compreendeu, se submete e entra na vontade de Deus. Vontade, né, Sodré? Se submete e entra na vontade de Deus. Então ninguém vai mais esquecer que é uma pessoa iníqua. Vai esquecer? Iníquo é aquele que não abre mão do seu direito. O reino de Deus é um reino de equidade. E aqui, em 1 Pedro vai explicar, assim, claramente isso que ele está falando, né? Olha, porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje,
quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O que o pastor e bispo da nossa alma falou aqui? Para a gente abrir mão, né? Quando você for maltratado, não maltrata. Quando você for ultrajado, não ultraje, não é isso? Amém? Finalizando aqui agora, irmãos, 1 Pedro 3, 13 a 18. Olha, amados, a palavra ela é preciosa. Ela é preciosa porque ela nos mostra o caminho que a gente tem que trilhar, né? Ela nos revela a essência de Deus, ela nos revela o coração de Deus. Vocês lembram que eu falei? A palavra nos revela quem nós somos, quem Deus é, para depois dizer o que Deus quer. Eu sou pecador, eu sou injusto, Deus é bom, Deus é justo, Deus é transformador. Agora eu estou habilitado para saber o que Deus quer, né? E aqui ele fala assim, olha, imagina, né? Isso foi escrito por Pedro, aquele que estava no primeiro momento ali, né? Lutando com as forças dele, né? Mas depois que o galo revelou para ele as coisas, ele mudou. Aí ele fala, olha, quem é que vos há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Mas ainda, olha só, amados, guarda isso aqui, olha. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, pois, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-os todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Olha isso aqui. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticardes o mal. Por que, amados? Nós temos exemplo. Aqui fala, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas justificados no Espírito. Amém, irmãos? Então eu quero assim dizer, né, igual o Sodré falou assim, né, que a gente se alegra, né? Eu me alegro em ver a vida de cada irmão, independente da dificuldade que ele tem, né? Os irmãos têm perseverado, têm lutado, e é assim, né? Deus vai transformando de glória em glória. Às vezes um dia eu estou em dificuldade, o irmão vem e me traz uma palavra de consolo, o irmão está em dificuldade, eu levo uma palavra de consolo para ele, o irmão está precisando de uma revelação de Deus, eu levo uma palavra de revelação para ele. Cada um de vocês, na sua individualidade, Deus criou cada um de nós diferentes uns dos outros, para cooperarmos uns com os outros, cada um de nós, né? Efésios fala que a multiforme sabedoria de Deus é revelado aos principados e potestades através da igreja. Nós somos agentes de transformação. Nós somos agentes de mudança por intermédio de Jesus Cristo. Nós estamos sendo mudados e somos agentes de mudança porque nós levamos esperança. Nós levamos esperança porque nós recebemos essa esperança. Abra sua boca
proclame, converse, porque você vai ser agente de transformação, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem um propósito de mudança em cada um de nós, Pai. Te obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece a cada um de nós e nos transforma na medida daquilo que nós podemos ser tocados através do Espírito Santo. Sabemos que somos diferentes, Pai, mas nós somos todos iguais ao pé da cruz. Ao pé da cruz não tem um médico, não tem um advogado, não tem um pastor, não tem diferença nenhuma, Senhor. Ao pé da cruz nós somos todos iguais, porque fomos comprados pelo mesmo preço, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor dá a cada um, Senhor, de receber a Tua palavra, que o Senhor gere fé, fortaleça, Senhor, renove, em nome de Jesus, amém.